Agora nós vamos passar a pregação da palavra e eu os convido a abrir a Escritura em Marcos capítulo 7. Marcos 7, Evangelho do Senhor segundo Marcos capítulo 7, verso 17 a 23. Marcos capítulo 7, verso 17 a 23. Eu vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com muita diligência a leitura das Sagradas Letras. Marcos 7, 17 a 23, assim diz: Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou Jesus puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos orar. Nosso Deus, estamos diante da Sagrada Escritura inspirada pelo Senhor. Essa palavra não é palavra de homens. Paulo mesmo declarou, teu santo apóstolo, que essa Escritura é inspirada pelo Senhor. Significa que tudo o que está escrito aqui é cabalmente a tua palavra, e não palavra de Paulo, de Jonas, ou de Moisés, de Abraão, quem quer que seja. É a palavra do Senhor. Portanto, que nesse momento nós entendamos que estamos diante do Senhor falando à tua santa igreja, e assim possamos nos quedar aos pés de Jesus Cristo para aprender dele acerca da salvação. Peço que o teu Espírito Santo abra o coração de todos nós para a Escritura nessa noite, e que nós vejamos de fato quem somos no espelho da tua palavra, pecadores que precisam da salvação, e essa salvação só está em Jesus Cristo. Que esta realidade seja vista por nós nessa noite, e que sejamos perdoados dos nossos pecados e animados, ó Deus, a viver a Escritura como prova da nossa salvação. Fique conosco, e eu lhe imploro, me ajude como pregador a pregar de maneira sábia, precisa, objetiva, para a glória de Jesus. Nós não queremos que o homem seja o centro dessa igreja, mas Jesus, porque a igreja é de Jesus, e é no nome dele que oramos. Amém. Como nós temos muitas visitas aqui hoje, e vocês não acompanharam todas as exposições de Marcos, nós estamos expondo esse livro desde o primeiro capítulo, versículo 1 até agora. Já se foram 45 sermões, e se Deus quiser vão mais uns 70, 80 até a gente terminar esse livro. O que está acontecendo aqui para vocês entenderem? João Marcos, que foi um dos discípulos de Barnabé, Paulo de Tarso, muito conhecido, mesmo daquelas pessoas que não têm intimidade com a Bíblia, foi também discípulo de Pedro, o apóstolo. E sobre a batuta de Pedro, ele escreve esse evangelho que é escrito para as pessoas de Roma, ou seja, gentios, pessoas que, como eu e você, não nasceram no Israel de Deus, nas tribos de Israel. E esse homem então escreve o evangelho com o intuito de responder para nós 3 perguntas essenciais para a fé.
quem é Jesus, o que Jesus veio fazer nesse mundo e como eu posso fazer para seguir Jesus Cristo. Os primeiros 8 capítulos deste evangelho, a temática principal é quem é Jesus. Até aqui Marcos mostrou para nós que Jesus é o Filho de Deus. Afinal, o primeiro versículo desse evangelho diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Marcos quer provar para a gente que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus não é qualquer ser humano, qualquer profetazinho da Galileia. Ele é alguém especial, ele é homem, mas sobretudo ele é Deus, o Salvador. E Marcos então prova isso através de alguns sinais que Jesus fez nesse evangelho. Jesus curou um paralítico, Jesus perdoou pecados de pessoas, Jesus expulsou demônios, Jesus parou a tempestade 2 vezes para salvar os seus discípulos, Jesus multiplicou pães e peixes. Ou seja, os sinais que Jesus fez, aqueles grandes milagres, provavam que Jesus é Deus e que ele veio trazer salvação. Mas muitas pessoas da nação de Jesus, ou seja, Israel, não acreditavam em Jesus. E o capítulo 7, onde nós estamos, tem uma grande controvérsia sobre isso. Alguns judeus vieram até Jesus, numa região que ele está pregando, no norte da Galileia, e começaram a arguir Jesus, começaram a afrontar Jesus, como se Jesus fosse um mestre ruim, como se Jesus tivesse uma religião que não é de acordo com Deus. Jesus então mostra para aquelas pessoas que quem estava errado na verdade eram elas. Jesus mostra para elas que elas eram hipócritas. A palavra hipócrita significa que nós somos do lado de fora uma coisa que nós não somos do lado de dentro. Então aquelas pessoas eram hipócritas, elas se mostravam boazinhas para as outras e elas na verdade eram más dentro do coração. Jesus então dá o exemplo de como eles eram hipócritas. Ele mostra que os judeus não estavam ajudando seus pais. Ao invés de receber os pais idosos e ajudá-los, sustentá-los, cuidar deles, eles estavam fazendo pior do que o povo de hoje, que joga o pai no asilo, deixa o pai lá e não quer nem saber. Eles estavam dizendo assim: olha, tudo que nós temos é de Deus, então nós não podemos ajudar vocês. E eles usavam os bens e deixavam os pais morrer de fome, morrer sem casa e tudo mais. Então Jesus provou para eles que os hipócritas eram eles, que a falsa religiosidade era deles, que eles tinham regras humanas inventadas por eles, que não vinham da Bíblia, do Antigo Testamento, para se parecer bons religiosos. É igual a pessoa que hoje vai na missa ou no culto, mas sai da missa, a primeira coisa que ela faz é falar mal da pessoa que está lá do lado de fora. Igualzinho. Jesus está falando desse tipo de gente. Falsos religiosos, mentirosos, hipócritas. Depois que Jesus fez isso, Jesus convocou a multidão e ele então ensina a verdade que está no verso 14 a 16, que eu preguei semana passada, que o problema do homem é o coração. O problema nosso não está fora da gente, está dentro da gente. E agora Jesus vai ensinar isso com mais detalhes. E me permita ser irônico, com requintes de crueldade, porque quando eu descrever os pecados que ele fala aqui, se você sair daqui hoje achando que você não é pecador, tem alguma coisa errada com você. Então o que Jesus quer ensinar nesse trecho que nós vamos aprender aqui hoje? Que o que contamina o homem, ou seja, que deixa o homem sujo diante de Deus, é o que sai do coração, e que o nosso coração é um poço de pecados, ou seja, o coração do homem é um poço de pecados.
Você vai entender o que eu quero dizer com coração. Vamos aprender essa verdade por esses versículos. O verso 17 diz que Jesus despediu a multidão e entrou em casa. Jesus tinha falado essa verdade, que o mal vinha de dentro, para uma grande multidão. E Jesus manda aquela multidão embora, e agora ele entra dentro da casa dele com os discípulos, e os discípulos chegam diante de Jesus e pedem para Jesus ensinar mais a ele. Diz o texto aí que eles interrogam Jesus. Eu sei que quando você ouve a palavra interrogar, você já pensa, né, com um policial com a arma na sua cara falando assim: confessa o crime, não é? Mas a palavra interrogar aqui significa o quê? Me ensine mais, Jesus, fale mais sobre isso. Então os apóstolos, eles estavam aqui agora sedentos para aprender essa lição que Jesus tinha dado àquela multidão. Então eles estão assim: olha, Jesus, nós queremos aprender mais sobre isso. E a atitude dos apóstolos aqui é uma atitude louvável, de querer aprender mais da palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. Eles não chegam diante de Jesus como aqueles judeus que eu falei para vocês aqui, que foram lá questionar Jesus, arguir Jesus, acusar Jesus. Os apóstolos aqui mostram humildade em se colocar diante de Jesus e querer aprender a verdade de Jesus. Então veja que os apóstolos aqui, eles nos dão um grande exemplo de como nós devemos ser hoje em relação à palavra de Deus. É muito comum as pessoas terem a Bíblia nas suas casas, né? Lá num pedestal, aberta no Salmo 91, falando que Deus nos protege. Mas se você perguntar para as pessoas qual que é o primeiro versículo da Bíblia, elas não sabem. Elas são completamente ignorantes quanto à Bíblia. Se elas fossem ignorantes e dissessem assim: eu não entendo, ok. Só que as pessoas, elas não sabem e elas se julgam boas religiosas. Eu não sei a Bíblia, eu não conheço a Bíblia. Ah, mas eu conheço muito de Deus. A pergunta é: como que você vai conhecer muito de Deus se Deus se revela para nós na Bíblia? Isso é impossível. Então os apóstolos nos ensinam essa atitude muito boa da gente aprender a palavra de Deus, buscar conhecer a Bíblia, porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a verdade que nos liberta. E veja que a ideia dos apóstolos aqui não é de discutir. Hoje nós temos muito isso, das pessoas quererem discutir a Bíblia, de quererem mudar a Bíblia. Há um tempo atrás, né, a famosa Xuxa Meneghel disse que a Bíblia deveria ser reescrita. Olha, isso é um absurdo. Em primeiro lugar, porque a Bíblia é um documento histórico. Você não pode mudar documentos históricos. E em segundo lugar, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela não pode ser mudada. A Bíblia tem que ser lida, estudada, ouvida, proclamada, aceita e obedecida, mas nunca discutida, nunca colocada em xeque. É a palavra de Deus. E o que devemos fazer? O mesmo que os apóstolos fizeram diante da palavra de Jesus: aprender, ter uma posição humilde. Apesar dos apóstolos terem essa atitude boa, Jesus faz algo diferente em relação a eles. Diz o verso 18: assim vocês também não entendem? Veja que Jesus, em vez de elogiar os apóstolos como eu estou fazendo aqui, Jesus pega pesado com eles, porque os apóstolos estão se mostrando tardios em aprender a Bíblia. Eles eram homens que estavam andando com Jesus há quase 3 anos, ouvindo Jesus falar todos os dias acerca da Bíblia. E os apóstolos, ao ouvirem a verdade, que o mal vem do nosso coração, eles não entenderam. E veja que isso é ruim. Por quê? Porque esta é a verdade fundamental da verdadeira religião. Então Jesus fala com eles de forma assim, repreensiva:
vocês não estão entendendo isso, eu aceitaria os outros que estão fora do nosso grupinho não atenderem isso, mas vocês? Então Jesus repreende essas pessoas aqui pelo fato delas não estarem aprendendo a palavra dele, não estarem guardando a palavra dele no coração para praticar. Infelizmente, este é um dos costumes da nossa época. Nossa época, as pessoas não guardam a Bíblia no coração para praticar, não entendem a Bíblia, e quando ficam muito tempo na igreja, ainda permanecem imaturas na fé. Isso não é algo novo. O autor de Hebreus, lá no seu capítulo 5, diz assim: com efeito, vocês deveriam ser mestres, mas agora tem necessidade de alguém vos ensinar novamente quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Assim vocês se tornaram necessitados do leitinho da palavra e não do alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, porque é criança. O alimento sólido é para os adultos, aqueles que têm a sua faculdade espiritual exercitada para discernir o bem e o mal. O autor de Hebreus fez a mesma crítica 30 anos depois da igreja que Jesus fez aos apóstolos. Ou seja, vocês não estão querendo aprender Bíblia, vocês não estão querendo saber das coisas de Deus. E esta é uma realidade muito difícil da igreja cristã dos nossos dias. As pessoas não estão querendo aprender a Bíblia para viverem a palavra de Deus e o que Deus quer que vivamos. Deveríamos, diante disso aqui, nos envergonhar, porque temos a Bíblia, temos ela amplamente difundida, vendida, dada como presente, e nós não queremos viver por meio dela, aprendê-la, escrutinar suas páginas, e isso faz com que nós não entendamos a mensagem principal para a nossa vida, que é a mensagem de salvação. É o que mais importa na vida do homem, a mensagem da salvação, que está na Bíblia, lida e pregada. E o que Jesus então teve que ensinar de novo para eles? O finalzinho do verso 18 diz que o que entra no homem não pode tornar o homem mau. Olha que coisa interessante. Jesus contraria a ideia dos nossos dias. A ideia que nós temos do ser humano é que o ser humano é bom e que nós nos tornamos maus por causa do meio que nós estamos. Mas Jesus contraria isso. Jesus fala assim: não, aquilo que entra no homem não pode fazer o homem mau. A partir disso, Jesus ensina que o que contamina o homem é o que está dentro dele, ou seja, que faz a gente sujo diante de Deus, e mal é o que está dentro da gente. E na verdade a Bíblia fala sobre isso. Esta é a mensagem principal da Bíblia, que nós somos maus. O rei Davi, famoso rei de Israel, diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi entendeu que desde que ele nasceu do ventre da mãe dele, ele era um pecador. O profeta Jeremias diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ou seja, ele olha para dentro do ser humano e fala assim: você tem um coração mau. É interessante que você ouve na internet todos os dias um bando de ignorantes falando assim: siga o seu coração. Eu vou falar para você hoje, anote o que eu estou dizendo. Na sua alma, se você seguir o seu coração, você vai para o inferno. E o dia que você estiver lá, Deus vai te lembrar dessa verdade que você está ouvindo aqui hoje. Porque o nosso coração nos engana. Talvez você está ouvindo essa mensagem e fala assim: esse cara é um louco. Isso é o seu coração te enganando. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz isso. E Deus não pode errar, meu amigo. E Deus não escreve certo por linhas tortas, como as pessoas dizem. A Bíblia diz que Ele escreve certo. As coisas são certas na Bíblia. Então a mensagem da Bíblia é: você é mau
de dentro para fora. Você, quando nasce, carrega a maldade dentro de você, e por isso, qualquer alimento que você coma, qualquer coisa que você vá consumir, e essa era a controvérsia aqui: alimentos nos tornam maus, regras religiosas nos tornam bons. Nada disso tem valor. Por quê? Porque essas coisas não entram no coração. Pastor, você está falando muito de coração. O que significa coração na Bíblia? Coração não é esse órgão físico que você tem, tetracavitário, que bombeia o sangue pelo seu corpo. Coração na Bíblia é a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas volições, ou seja, desejos, e os nossos sentimentos. Então, nós temos uma palavra para coração muito comum, é chamado alma. Ou seja, a Bíblia diz que o nosso coração, ou a nossa alma, é má. A nossa alma não é boa, ela já vem contaminada de fábrica. Todos nós nascemos com mal moral dentro de nós. Por exemplo, quem ensina os nossos filhos a mentir? Eles não mentem? Quem ensina eles quebrarem as coisas e esconderem o que eles fizeram? E ainda falar que não foram eles? Está provado que eles têm maldade no coração. E Jesus então mostra que nada que está fora da gente pode nos tornar maus. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Pense num avião agora. Um avião é bom ou mal? O avião não é nem bom nem mal, gente. Ele não é um ser moral. Bom e mal tem a ver com coisas morais. Então veja, objetos, eles são inertes moralmente. Só que tem uma coisa: o avião foi criado para princípios bons, não foi? Só que eles começaram a usar para coisas ruins. Por exemplo, há um tempo atrás, os terroristas derrubaram as torres gêmeas lá nos Estados Unidos, né? Coisa que eu assisti pela televisão na minha adolescência, né? E eles usaram um avião para o mal. Mas era o avião que era mal? Não, era eles que eram maus e usaram o avião para o mal. Assim como você pode pegar um carro e sair atropelando pessoas. Não é o carro que é mau, é você que é mau. O carro não entra no seu coração, é o seu coração que se utiliza dele de forma má. Então, todas as leis do Antigo Testamento que Deus proibiu alimentos, Jesus está mostrando que aquelas leis, elas ensinavam para a gente uma realidade. Qual a realidade? Deus é santo, e nós não somos puros aos olhos de Deus. Deus é perfeito, eu e você, nós não somos perfeitos. E Deus então ensina que o pecado está dentro de nós, e ele vai sair do nosso coração para fora de nós. Por isso, Tiago, irmão de Jesus Cristo, vocês sabiam que Jesus tinha irmão? Tiago era irmão de Jesus Cristo. Diz o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago diz o quê? Dentro do nosso coração a gente deseja coisas ruins, e esse desejar de coisas ruins vai nos levar à ação, e essa ação é pecaminosa. Diante disso, a gente aprende o quê? Que todos aqueles alimentos do Antigo Testamento que eram proibidos serem comidos, eles não eram maus em si mesmos, eles eram uma lição de Deus sobre a maldade humana. Eu vou dar um exemplo agora sobre um alimento, né? Milhares de pessoas morrem todos os anos por causa de obesidade, não é mesmo? Então, comer é ruim, né? Por que todo mundo não para de comer? Se está morrendo porque está comendo, para de comer. Viu que isso é ilógico? Isso é um argumento tautológico, que significa o quê? Ele morre em si mesmo, ele não tem lógica. Então não é a comida que é ruim, não é a Coca-Cola que é ruim,
é o tanto que você come de coxinha e toma de Coca-Cola. Então o mal está em você, não está na coxinha ou Coca-Cola. Por isso que Marcos emenda aqui: ele considerou puro todos os alimentos. Ou seja, o problema não é aquilo que a gente come e coloca dentro do coração, do corpo da gente, porque aquilo que a gente coloca dentro do corpo da gente vai para o sistema digestivo, depois vai para o sistema excretor e vai para a latrina. O problema é o coração da gente que é mau. E quando então Jesus fala que todos os alimentos são puros, ele nos ensina, meus irmãos, que os alimentos Deus fez para a gente, para o nosso prazer, para as coisas boas da vida. Na verdade, a Bíblia chama o comer e beber com a mulher da nossa mocidade uma das poucas coisas boas que a vida tem. Que coisa interessante, né? E aquilo é bom para a gente. Então, Jesus considera puros os alimentos. E o que fazer então com estas igrejas hoje, pastores, padres, que proíbem casamento e que proíbem comer determinadas comidas? O que é isso? Ah não, na quaresma você não pode comer carne. Onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia tem uma opinião sobre isso. A Bíblia diz o seguinte: o Espírito Santo afirma expressamente, escuta com atenção, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão deixar a fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a mente cauterizada, queimada, insensível, que proíbem casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Então veja, eu proibir você de comer alguma coisa, isso é ensino do diabo. Eu proibir um padre de casar, isso é ensino do diabo. E a Bíblia está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo isso. A própria Bíblia que eles afirmam ter e manter e praticar, e que é uma mentira, porque eles não leem, não conhecem, não praticam. Então Jesus está agora destruindo a religiosidade que não segue a Bíblia. Jesus está mostrando que toda religião que não segue a Bíblia e segue regras humanas que não vêm da Bíblia, vem do diabo. Simples assim. E essa é a verdade da Bíblia. Nós podemos enganar, pelo nosso coraçãozinho e falar assim: não é a Bíblia que está dizendo isso. É, só você abrir em 1 Timóteo 4, 1 a 5, que vai estar escrito exatamente o que eu li. Para mostrar o quê? Que a gente não pode cair na esparrela do diabo, que quer ensinar para a gente que regrinhas humanas podem nos levar para o céu. Seja batizado e vai para o céu. Não. Crisma e vai para o céu. Faz a extrema-unção e vai para o céu. Dá esmola para os pobres e vai para o céu. Não. Sabe por que não? Porque Jesus diz aí, verso 20: tudo que sai do homem contamina o homem. Jesus está mostrando que tudo aquilo que nós fazemos sem sermos salvos, sem um novo coração que Ele nos dá, é pecado, é mal diante de Deus, é ofensivo a Deus. Jesus está ensinando que os nossos pensamentos, as nossas palavras e aquilo que fazemos, se não vem de um coração novo dado por Deus, se não vem da Bíblia seguida e do Espírito Santo agindo na nossa vida, é mal diante de Deus. Por isso, eu quero te dar uma péssima notícia: você não vai para o céu por aquilo que você faz. É impossível, porque tudo que você faz é ruim diante de Deus, a não ser que Deus lhe dê um novo coração. Jesus diz o seguinte: olha, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Jesus ensinou que o nosso coração é mau, e o que sai do nosso coração? Aquilo que é mal, não é aquilo que é bom. Então, para provar isso, Jesus vai mostrar agora que todos nós somos pecadores, e que nós somos maus por natureza.
ele faz uma lista de pecados, com alguns pecados aqui. E essa lista não são todos os pecados, ele deu alguns exemplos. Essa lista que Jesus vai dar aqui no verso 21 e 22, funciona da seguinte maneira: o primeiro pecado vai falar das atitudes internas, o último pecado da incapacidade nossa de coibir o pecado na nossa vida. Jesus vai falar de 3 categorias de pecados na nossa vida: dos pensamentos, palavras e obras, mostrando que nós, seres humanos, temos pecados nos pensamentos, nas palavras e nas nossas obras, para mostrar que todos nós somos pecadores, todos nós nascemos com um coração mau. Então, vamos lá para essa lista. Ele diz aí, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A Bíblia não foi escrita no português, viu, querido? A Bíblia no Novo Testamento foi escrita no grego, chamado grego koiné. Essa palavra maldesígnios, no grego koiné, significa diálogos do coração. Então Jesus está falando que dentro de nós temos pensamentos maus. Nós somos maus no pensamento. Você já percebeu que você fica conversando com você mesmo dentro da sua mente? Já percebeu? E Jesus está falando que muitos desses pensamentos dentro da nossa mente são ruins. Por exemplo, ele dá um exemplo sobre o adultério. Ele fala: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro no coração, ou seja, com mau diálogo no coração, já adulterou com ela. Então Jesus acabou de mostrar para todos vocês que vocês são pecadores. Por quê? Existe alguém aqui que nunca teve um pensamento ruim? De bater em alguém, de falar uma palavra ruim para alguém, de querer ganhar na loteria, de querer ser mais rico do que é, mais bonito do que é, mais inteligente do que é. Teve alguém aqui que nunca pensou assim: eu queria ser o Cristiano Ronaldo, o Messi, não é? Se eu fosse bonito igual a Paola Oliveira, quem me dera ter aquele cabelinho. Vocês já pensaram isso? São pecadores, tem maus desígnios no coração. Isso é a palavra de Jesus, eu não estou inventando isso. Você pode não concordar, mas se eu fosse você eu concordava, porque quem não concorda, o fim aqui não é bom não. Aí ele fala, a prostituição aqui ele não está falando, entre aspas, da profissão. Jesus está falando de qualquer tipo de pecado sexual, no pensamento, nas palavras, qualquer tipo de pecado sexual. Ou seja, se você pensou algo sexualmente que não é com a sua esposa ou com o seu esposo, você já cometeu esse pecado. Se você contou uma piada indecente, você já cometeu esse pecado. Se você já ouviu uma piada indecente e em vez de repreender aquela pessoa, você achou graça, você já cometeu esse pecado. Prostituições aqui é qualquer tipo de pecado sexual, que inclui sexo antes do casamento, que inclui literatura pornográfica, que inclui piadas imorais e qualquer tipo de comportamento sexual inadequado, segundo a palavra de Deus. E agora ele vai falando, furtos. Furto aqui é apropriar-se daquilo que você não pertence em qualquer esfera da sua vida, seja em relação ao governo, ao próximo ou a Deus. Ou seja, você pode roubar o governo não declarando o seu imposto direito. Você pode roubar o próximo não dando a ele o que é devido ou até tirando algo que é dele. Ou você pode roubar de Deus quando você não dedica sua vida para Deus. E é interessante, que nós estamos na época do furto. Nós estamos na época que o furto em alguns lugares tem sido até legalizados. Você sabia que no estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos, você pode entrar numa loja e roubar até $900 e você não vai ser preso e indiciado? Ou seja,
nós estamos vivendo uma época que o furto está sendo até legalizado por alguns governos. E nós estamos vivendo uma época que os governos roubam da gente, né? Afinal, a gente trabalha 6 meses para pagar os nossos impostos e as nossas ruas, o asfalto, a nossa iluminação pública é uma droga, né? E todo o resto. Isso também é furto. Olha quanto que é profundo isso. Homicídios. A palavra homicídios aqui, talvez você pense assim, agora esse pastor não vai me pegar. A palavra homicídio que Jesus usa envolve o assassinato, mas também qualquer tipo de ódio no coração. Se você odeia uma pessoa, ou se você xinga uma pessoa com raiva, ou tem desejo de agredir uma pessoa, segundo a Bíblia você é um homicida. E pior, aqui inclui também o aborto. Hoje a cultura é maravilhosa, né? A gente lida com os cachorrinhos que estão na rua e fala, ó, tadinho dos cachorrinhos da rua, e tem um monte de mulher aí fazendo sexo fora do casamento e matando criança no ventre, e todo mundo bate palma, né? Liberdade, meu corpo, minhas regras. Seu corpo, suas regras, mas o bebê que está dentro de você não é sua regra, é o corpo dele, então é a regra dele. Olha a falta de lógica, olha a ignorância. E aí todo mundo bate palma. Ah, que legal, né? Legal nada, isso é assassinato. A Bíblia chama isso de assassinato. Depois ele vai, adultérios. Adultérios aqui tem a ver com o cônjuge que pratica sexo fora do casamento, que a gente chama de maneira vulgar, pular a cerca, né? Que pode ser praticado dentro do casamento. Você sabia que tem como você adulterar com a sua esposa? Eu não vou entrar em detalhes porque tem crianças, mas imagina na hora do ato, em vez de você pensar na sua esposa ou no seu esposo, você está pensando em outra pessoa, você está adulterando. Ou você ficou animadinho para o ato através de um filme pornográfico ou de uma revista, isso também é adultério, porque o desejo não vai brotar pela sua esposa, mas pelo filme. Ué, pastor, o negócio está feio, a Bíblia arrebenta a gente, né? É verdade. E agora vai para um pecado aqui, né? Avareza. Avareza é aquele que deseja ter poder, ganância, ter o que não tem, não ser contente com o que Deus te deu. A avareza é a gente não se contentar com as coisas que Deus nos deu. Se Deus não te deu, né, músculos fortes, corpo torneado, fazer o que, né? Contente-se com isso. Se ele não te deu, né, um cabelo louro, ou moreno, o que quer que você seja, ou ruivo, que você queria, contente-se com o que Deus te deu. Contentamento é o que manda aqui. A avareza, então, é tudo aquilo que a gente fica descontente, não é com o que a gente tem, é com Deus que não deu o que a gente queria. Malícias é a próxima palavra. A malícia, no grego, é ponerai. E essa palavra é usada para o diabo. O diabo é chamado de um malicioso, maligno na Bíblia. E o que é a malícia? A malícia é a pessoa que persegue o mal com o desejo de prejudicar a outra, corromper a outra. Ou seja, sabe aquela mulher lá no trabalho, aquele homem lá no trabalho que te tenta para você fazer sexo fora do casamento? Essa pessoa é maliciosa. Essa pessoa quer que você seja mal, que você faça o mal, que você prejudique a si mesmo. Jesus fala do dolo. O dolo aqui é a dissimulação. É a pessoa que é má e é dissimulada. Ou seja, é a pessoa que faz maldade e engana as pessoas achando que ela é boa. Ou ela faz maldade para alguém como se ela fosse boa. Isso aqui é um dos pecados favoritos da novela da Globo, né? A pessoa lá que é o personagem mau, ele sempre faz o mal e todo mundo acha que é o bem, né? Isso é pecado. Lascívia. A lascívia é a luxúria e a licenciosidade. Ou seja, a pessoa que não gosta de restrições morais. É muito comum dos nossos dias, né? Aquelas pessoas que querem exercer a liberdade sexual por aí, né? Por isso que hoje a gente tem aí, né, troca de casais, namoro entre 3 pessoas ao mesmo tempo e um monte de aberrações que a gente tem visto. Ou seja, são pessoas devassas, pessoas que vão lá para
aquele negócio ali chamado forró, né? E fica ali roçando nos outros ali, né? Lascívia. Inveja, a palavra inveja é olhar sinistro. Olhar sinistro no sentido de que a gente quer o que é do outro, tomar o que é do outro. Sabe quando você não é promovido no trabalho e alguém é promovido e você fala assim, tinha que ser eu, né? Ou quando o vizinho compra um carro novo e você fala assim, por que não era eu? Esse carro tinha que ser meu. Malícia invejosa. Blasfêmia. A palavra blasfêmia que Jesus fala aqui tem a ver com uma linguagem desdenhosa para com as pessoas. E não só isso, para com Deus. Ou seja, nós somos desdenhadores de pessoas e do próprio Deus. Quando a gente não se importa com as pessoas e não se importa com Deus. Quando nós caluniamos pessoas e nós também falamos mal de Deus. E aqui é um ponto interessante, né? Nós vivemos numa cidade de interior. O que as pessoas fazem lá por volta das 4, 5 horas da tarde? Elas sentam na porta das suas casas para fazer o quê? Para discutir o valor do Bitcoin? Para falar da mais nova notícia da Bolsa de Valores? Não. É para falar mal do vizinho, né? Você viu Beltrano? Ah, Beltrano é assim. E Ciclano? É isso que Jesus está falando aqui. Soberba. Soberba é achar-se melhor do que outra pessoa. Você já se achou melhor do que alguém? Ah, eu sou melhor cozinheiro do que o fulano. Eu sou melhor motorista do que o Beltrano. Você já se achou melhor do que alguém? Isso chama-se soberba. E aí uma notícia ruim para soberba, Tiago 4 diz assim, Deus resiste aos soberbos. Deus olha irado para os soberbos. E a última palavra que Jesus coloca é loucura. Jesus não está falando de pessoas que são mentalmente perturbadas aqui. A palavra loucura aqui tem a ver com as pessoas que não conseguem viver uma vida sem impedir esses pecados. Ou seja, elas arranjam coragem para viver esse tipo de vida descrita aqui. É o corajoso, né? É aquele tipo de pessoa que fala assim, não, eu não vou ter consequências dos meus pecados, eu posso fazer tudo isso que foi descrito aí, que eu estou bem. Isso é loucura. Então, tudo que foi dito aqui não vale para mim, vale para o outro. Essa é a pessoa louca. Palavra significa isso. Então, diante disso, Jesus fecha dizendo, todos os males vêm de dentro e contaminam o homem. Então Jesus está mostrando o quê? O mal está dentro da gente. O mal está dentro da gente. E é isso que faz, na verdade, a gente pecar e fazer coisas ruins para Deus e para o próximo. E qual que é o problema disso? O problema disso é que fica evidenciado que o nosso coração não é ainda um coração novo para praticar a palavra de Deus. Por quê? Jesus foi tentado a pecar como nós, mas Jesus nunca fez isso aqui que foi descrito. Por que não? Olha o que a Bíblia diz sobre Jesus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O autor de Hebreus está mostrando o quê? Qual a diferença sua, minha, para Jesus? Jesus teve todas essas tentações, mas ele nunca fez o mal. Por que ele nunca fez o mal? Porque Jesus era bom de dentro para fora. O coração de Jesus era puro, reto, perfeito diante de Deus. Enquanto nós não somos assim. Nós somos completamente pecadores diante de Deus. Então, pastor,
Hoje você jogou a bomba do problema nas nossas mãos. Nós entendemos que somos pecadores. O que fazer diante disso? Regras religiosas? Penitência? Boas obras? Não. A Bíblia não diz isso. Em Efésios 2, 8 a 10, Paulo vai dar a solução do problema. Antes ele dá para a gente o problema. Efésios 2, 1 a 3, Paulo diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Paulo está explicando aqui a mesma coisa que Jesus disse: nós somos pecadores, nós estamos distantes de Deus. Só que agora ele vai dar a solução. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, ou seja, não daquilo que você faz, para que ninguém se glorie, ninguém bata no peito falando assim: eu me salvei. Paulo dá para a gente a solução. Qual é a solução? A solução chama-se graça de Deus, o favor de Deus para aqueles que não merecem ser salvos. Ou seja, Paulo mostra que a salvação não depende de nós, depende de Deus. Nada que você faça vai te salvar. Deus é quem nos salva. E como que Deus nos salva? Deus nos dá um novo coração. E esse novo coração, a primeira coisa que ele entende é: eu sou pecador. Eu não sou santo diante de Deus. Eu sou essa porcaria que o pastor falou aí hoje. Essa pessoa cheia de pecados que foi descrito aí. Meu coração é assim. A primeira coisa que a salvação faz por nós é entender quem nós somos. E a segunda coisa é entender o quê? Que nós não podemos nos salvar, mas que Deus nos deu Jesus para nos salvar. Se você fosse bom e pudesse entrar no céu porque você é bom, Deus seria burro, porque Ele mandou o Filho dele para salvar pessoas, e você é bom, você podia entrar no céu. Então Ele é burro. Percebeu a lógica das coisas? Só que Deus não é burro, Ele sabe que ninguém pode se salvar. Então o que Deus faz? Ele dá alguém para nos salvar, chamado Jesus, que derramou o seu sangue na cruz para perdoar esses pecados todos aqui. E aí nós entendemos quem é Jesus, e depois de entender que nós somos pecadores, nós agarramos a Jesus pela fé. Ou seja, a gente crê que só Jesus é a salvação, que a salvação só está em crer em Jesus. Afinal, o próprio Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você sabe alguma coisinha de português, você percebeu que ele usou 3 pronomes pessoais: o e a, mostrando que não existem outros. Ele não falou assim: eu sou um caminho. Ele falou assim: eu sou o caminho. Então ninguém vai a Deus por outros caminhos, né? Ah, todas as religiões levam a Deus. Mentira, Jesus acabou de falar que não. Só Jesus leva a Deus. É isso que ele está dizendo. Todas as religiões dão vida eterna. Ele falou: não, eu sou a vida, sou eu que dou vida eterna. E ele falou assim: olha, eu sou a verdade. Porque hoje todo mundo fala assim: essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. Vou dar um exemplo simples para vocês aqui, como que isso é bobagem. Qual que é a cor desse terno aqui? É preto, não é? Preto. Tem como alguém falar que isso aqui é verde e está certo? Não, então só existe uma verdade. Não tem como uma pessoa falar que isso aqui é verde e está certo. Uma coisa tem que ser verdadeira e a outra tem que ser errada.
senão não existe verdade. Então Jesus falou assim: eu sou a verdade, não existe outra, é o que ele fala que é verdade. Então não vai acreditar que você vai falar assim: essa é a minha verdade. No dia do juízo final ele vai falar assim: tá bom, filho, sua verdade, o inferno está ali, fique disposto, porque a minha verdade é que salva, a única. Percebeu como é que a Bíblia joga uma bomba nas falsas religiões e no nosso coração, e mostra o que? Salvação é só crendo em Jesus e arrependendo dos pecados. É você olhar e falar assim: nossa, eu sou assim, mas eu não vou ser mais assim, porque Jesus mudou meu coração, agora eu vou ser diferente. Como viver esse texto? Deus falou com você hoje? Eu espero que sim, porque você veio aqui hoje no dia que Jesus pregou o Evangelho para os discípulos e pregou para nós. Esse é o verdadeiro Evangelho, essa é a verdadeira mensagem de salvação e não tem outra. Então vá diante de Deus, depois que você sair daqui, na sua casa, lá no seu recôndito, e fala assim: Senhor, eu sou isso aí mesmo, me perdoe, eu não sou bom não, eu sou isso aí que foi falado nesse texto, eu não posso mudar meu coração. Mas é verdade, você não pode mudar o seu coração. Jesus é o médico dos médicos que pode nos dar um novo coração. Então peça a Jesus um novo coração, e peça a Ele que torne o seu viver puro para Ele. O motivo de Jesus morrer na cruz foi para isso, para salvar pessoas assim, pecadoras. Todos nós somos. Peça a Ele para te salvar, para te limpar. Segunda maneira de viver esse texto: ao ler essas palavras de Jesus, nós temos que entender que Jesus não estava falando de um devasso, de uma pessoa que está lá na Cracolândia, de alguém que está entregue ao roubo, ao furto ou qualquer outro tipo de criminoso. Jesus estava falando de todos os seres humanos, grandes, pequenos, patrões, empregados, eruditos, ignorantes, pobres, ricos. Jesus estava falando do homem em geral. E se o homem em geral é assim, com essa maldade no coração, o que nós precisamos? Entender que toda maldade está em nós, e que nós precisamos de perdão de Deus, e que nada que façamos pode comprar esse perdão de Deus, a não ser o que Jesus fez. Jesus não foi isso aqui para te transformar, para te salvar. Então não há espaço, segundo essas palavras de Jesus, para justiça própria. Eu sou justo, eu sou bom em mim mesmo. Essas palavras de Jesus jogam isso fora na caminhada. Terceira aplicação: então seja grato ao Evangelho. O Evangelho, que é a boa obra de Deus para as nossas vidas, a boa mensagem de Deus para as nossas vidas, nos apresenta que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele tem todo o poder que nós precisamos para limpar o nosso coração e para limpar as práticas das nossas vidas. Aquelas pessoas que creem em Jesus, elas vão ser limpas, elas não vão continuar vivendo assim, elas vão ser diferentes, por causa do Espírito Santo. Então Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu toda a provisão necessária para a salvação. Que Deus bondoso é esse, de dar tudo o que a gente precisa para a salvação, sendo o que nós somos aqui, né? Quarta aplicação desse texto: quão cuidadosos a gente deve ser em relação ao nosso pensamento, à nossa fala e ao nosso comportamento. Veja que no topo da lista, Jesus colocou os nossos maus pensamentos, e aqui Ele nos pegou de cheio, né? Todos nós temos pensamentos ruins. Então, se eu já sou um crente, como que eu lido com os pensamentos ruins? Paulo disse: tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração.
ou seja, Paulo ensina a gente a trazer a Bíblia e todas as coisas boas da Bíblia para dentro do nosso coração, para que os nossos pensamentos sejam transformados. Ninguém pode transformar o seu pensamento mal, só a palavra de Deus e o Espírito Santo. Quinta aplicação, o verso 19, Jesus considerou puros todos os alimentos. Isso significa o quê? Todas as leis dietéticas do Antigo Testamento que proibiam comer carne de porco, carne com sangue e certos animais foram abolidas. Então Jesus aqui está acabando com a antiga religião judaica, instaurando a religião do Novo Testamento, que dá liberdade para a gente comer o que a gente quiser. Diante disso, não fique nessas igrejas aí que o pastor fala, você não pode comer isso, você não pode beber aquilo. Por quê? Porque, como nós vimos aqui, isso é uma religião falsa. Em Atos 10:15, Jesus teve que brigar com Pedro, lá do céu. Jesus mandou Pedro pregar para os gentios, e Pedro falou assim: eu não vou não, eu vou ter que comer aquelas coisas impuras. E aí Jesus berrou com ele e falou assim: ó, não considere impuro o que eu purifiquei, vai e faça. Ou seja, um apóstolo caiu nessa bobagem. Então, seja piedoso estudando as Escrituras. Para quê? Para que você não caia nesse tipo de religião legalista. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, e eu vou para o céu por causa disso. Não. A verdadeira religião se abstém do pecado, e não com regras humanas de eu não posso comer isso ou beber aquilo. Abstém do pecado. E a última aplicação, a sexta aplicação, ela vem muito a calhar. Como que Deus faz as coisas, né? Hoje nós tivemos um batismo infantil, em que os pais declararam que a filhinha deles nasceu pecadora. Então Jesus nos mostra aqui que nós nascemos maus, e nós devemos então nos lembrar disso ao ensinar nossas crianças. Em todo o nosso lidar com as nossas crianças, nós nunca podemos esquecer que elas têm a semente da maldade dentro delas. Então, para a gente livrar os nossos filhos do mal, não basta trancar os nossos meninos em casa, né? Fechar as portas. Por quê? O mal já está dentro do coração delas. Então, o que fazer? Inculcar nos nossos filhos a lei de Deus. Mostrar para os nossos filhos que eles precisam do perdão que está em Jesus. Mostrar para eles que eles têm aquela maldade no coração, e que se Jesus não mudar aquele coração, elas vão viver naquela maldade. Então veja, não são as más companhias que fazem o seu filho fazer coisa ruim. A gente vê isso muito na televisão, né? Foi as más companhias que levaram o meu filho para a droga. Mentira, foi o seu filho que é um drogado no coração, e foi. Ele é mau no coração. Você só vai entender que ele precisa de Jesus quando você entender isso. E ele só vai entender que para ficar livre disso ele precisa de Jesus quando ele entender que ele é mau por dentro. Então, a lição principal é mostrar para as pessoas o evangelho, que nossos corações são maus e nós precisamos de Jesus para mudar o nosso coração, mudar o coração dos nossos filhos e dá-los salvação. Esta é a verdade da Bíblia. E que Deus nos ajude, porque é uma pancada, não é? É uma mensagem dura, mas essa é a mensagem da Bíblia. Que Deus nos dê graça.